Salve, salve, Revaliders! Tudo bem? Mês de março, mês de prova do Revalida 2025.1. Mês de março, mês de quê? Mês de carnaval. E é justamente por isso que eu tô aqui, porque não importa se você tá vendo esse vídeo durante ou um pouco depois do carnaval, mas esse aqui é o nosso bloco, o bloco dos cirurgiões da nossa Escola Unidos da Aprovação. Então, simbora pro raio-x da banca do Revalida. Vamos agora, nessa próxima horinha, dar uma revisada dos principais temas que vão estar aí na tua prova do Revalida, tanto nas questões objetivas, como também nas questões discursivas. Não lembro se eu já me apresentei, mas eu sou Yasmin, professora de cirurgia do Medicoff Revalida. Então, vambora! Primeira coisa, como que é a prova do Revalida de cirurgia? É uma prova com temas clássicos, tá? Vai cair aqueles temas mais cobrados mesmo. Não é uma prova com pegadinha. Geralmente aqui a gente vai ter um foco mais em urgência e emergência. E para a cirurgia geral, são provas com casos clínicos, mas é uma prova que não tem enrolação. É papum. Caso clínico, ele vai perguntar algo relacionado a diagnóstico ou a conduta, então são questões um pouco mais diretas, tá? E o que é que mais cai? Cai principalmente trauma, e aí de trauma a gente fala de todo o atendimento ao politraumatizado baseado no ATLS, cai também choque e queimadura. Abdômen agudo também cai bastante, aqui a gente vai dar uma revisada nos principais abdômenes agudos, mas principalmente abdômen agudo inflamatório, tá? E cai um pouquinho também de obstrução intestinal. Hérnias também cai bastante, principalmente hérnia inguinal, e aí a gente tem alguns outros temas, como câncer coloretal, principalmente aquela parte de rastreamento, perioperatório, que cai todo ano, seja na prova objetiva ou na prova discursiva, e também algumas questões, às vezes, de HDA. Então, vamos embora? Vamos lá? Vamos discutir as questões e começar aí a destrinchar a prova do Revalida. Vamos começar por essa que é o tema mais prevalente aqui da nossa prova, que é o quê? Trauma. Simbora para a revisão de trauma. Começando com essa nossa primeira questão, que nos traz um paciente de 20 anos que foi vítima de uma colisão frontal de automóvel contra uma parede de alvenaria, ou seja, carro contra um anteparo fixo, em alta velocidade, sem cinto de segurança e sem airbag no carro. Ele foi trazido por familiares a um pronto-socorro. Ao exame, ele tinha traumatismo crânio-facial extenso, tinha uma escala de Glasgow de 6, sinais de fratura e instabilidade do arco mandibular, laceração e perda de tecido, perda tissular significativa no segmento da região dos lábios, língua, gengivas e elementos dentários associados a sangramento profuso. O que é que essa banca quer dizer pra gente aqui nessa questão? Ele quer dizer que eu tenho um trauma maxilofacial extenso. E aí, diante desse quadro clínico, ele pergunta pra gente o que é que a gente precisa realizar nesse primeiro momento. E é com base nessa questão que a gente vai começar a nossa revisãozinha de trauma. Lembrando sempre de respirar e fazer o ATLS. Então aqui a gente vai lembrar do ABCDE do trauma, tá? Letra A, com vias aéreas e imobilização da coluna cervical. B, a gente vai avaliar respiração e ventilação. C, circulação, é aqui que a gente avalia a parte do choque. D, avaliando o neurológico. E no E, a gente vai expor o paciente para avaliá-lo e avaliar também o controle do ambiente, tá? O que é que a gente precisa focar quando a gente fala de trauma? Falando de atendimento inicial ao politraumatizado de ATLS, a gente tem que lembrar que no ATLS eu diagnostiquei, eu trato, tá? Ou seja, diagnostiquei um pneumotórax, eu trato esse pneumotórax. E eu também reavalio o paciente, ou seja, eu tenho um paciente que não tem uma via aérea pérvia, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu garanto via aérea. Garantir essa via aérea, eu reavalio esse paciente. Certo? Cada medida que eu tomo, eu reavalio para ver se essa minha letra que estava tendo um problema, se ela melhorou, se eu consegui resolver o problema do meu paciente. Depois de fazer toda a avaliação inicial, eu vejo, meu paciente está estável, aí ou eu transfiro ele para tratamento definitivo e inicio aí também a avaliação secundária, inclusive com exames complementares aqui, certo? Então sempre ter isso na cabeça, tanto para a tua prova teórica de agora, como também para a prova prática. Se cair em trauma, como caiu na última prova, lembrar sempre. Eu faço as medidas do ATLS, trato, diagnostiquei, eu trato e eu reavalio para ver se eu tive resultado, tá bom? Então vamos lá dar uma destrinchada nos principais pontos. A gente está falando aqui em estabilização da coluna cervical e garantir uma via aérea definitiva para esse paciente, a perviedade da via aérea. Caso o paciente não tenha
a via aérea pérvia, ele pode ter indicação de via aérea definitiva. Primeira coisa que a gente precisa relembrar aqui, o que é uma via aérea definitiva? A via aérea definitiva é quando eu tenho um tubo na traqueia com cuff, insuflado abaixo das cordas vocais e esse tubo ele está fixado e conectado a um sistema de ventilação, tá? Quando que eu preciso garantir uma via aérea definitiva para o meu paciente? Aqui eu tenho várias indicações, como um trauma de face, né, região maxilar e facial, uma queimadura dessa região de face via aérea, lesão inalatória, caso o paciente não esteja conseguindo respirar, ventilar direito, ou seja, ou ele tem uma insuficiência respiratória, ou até ele está em apneia, paciente com rebaixamento do nível de consciência ou com certo grau de agitação, aquela indicação clássica de Glasgow menor ou igual a 8, e a gente tem também outras causas de indicações para proteção de via aérea. Às vezes o paciente tem muito sangue na cavidade e eu preciso proteger essa via aérea de uma broncoaspiração, tá? Essas aqui que eu coloquei para vocês são as indicações clássicas. Sempre que a gente precisa de uma via aérea definitiva, a gente vai dar prioridade à intubação orotraqueal, tá? Antigamente se dizia que o trauma maxilofacial extenso, ele era contraindicação formal de intubação. Hoje em dia a gente sabe que não é uma contraindicação absoluta, mas a chance da gente não conseguir intubar é muito grande. E quando eu não consigo intubar, o que eu faço? Eu faço uma cricotireoidostomia cirúrgica. Então lembra, tento intubar. Se eu não consigo intubar ou se eu não posso intubar, o que eu faço? Eu faço uma crico, certo? Uma cricotireoidostomia cirúrgica. Outra coisa que é importante a gente lembrar aqui é que a intubação, ela é via de regra orotraqueal, mas ela também pode ser nasotraqueal. Quando que eu não intubo um paciente pelo nariz, né, pela narina, por intubação nasotraqueal? Caso eu tenha algum sinal de fratura de base de crânio, aí é sinal de Battle ou sinal do Guaxinim, se esse paciente tiver otorragia ou rinorragia também, são sinais que eu tenho uma fratura de base de crânio e por isso a minha obtenção de via aérea por intubação nasotraqueal tá aqui contraindicada. Beleza? Foi a parte de via aérea? Então, essa parte de via aérea é uma coisa que o INEP gosta muito de cobrar pra gente. Então, o paciente que ele tem alguma indicação de eu ter uma via aérea definitiva para ele, e aí a minha resposta vai ser, na maioria dos casos, uma intubação orotraqueal. Se eu não consigo ou eu não posso intubar, o crico eu faço? Eu faço crico, tá? Então, a gente precisa lembrar da cricotireoidostomia aqui. Outro ponto bastante importante ainda no ABCDE, no B a gente tem a avaliação do tórax, que a gente vai falar de trauma de tórax um pouquinho mais para frente, mas a gente tem aqui a letra C, que é a parte do controle do sangramento. Então aqui a gente precisa controlar o sangramento do paciente e avaliar o choque desse paciente, o grau de choque, que é que a gente precisa lembrar aqui alguns conceitos importantes. Lembrar dos graus de choque desse paciente. A gente tem aqui os graus de choque que variam de 1 até 4, dependendo da quantidade de sangue que esse paciente perdeu, mas a gente precisa focar principalmente aqui nos graus 3 e 4, que é quando eu começo a ter uma hipotensão. Ou seja, se o paciente do meu caso clínico já tiver a pressão arterial diminuída, se eu já tiver uma sistólica abaixo de 90, muito provavelmente esse paciente já está em grau 3 ou grau 4. E aqui nesses 2 graus eu preciso transfundir não só sangue, ou não só cristalóide, perdão. Apenas dar Ringer para esse paciente não vai adiantar. Então aqui eu já entro com hemocomponentes, tá? Lembrando, atendi um paciente vítima de politrauma, 2 acessos calibrosos e eu vou fazer 1 litro de solução cristalóide, preferencialmente Ringer lactato aquecido, tá bom? Apenas 1 litro, hoje em dia a gente não hiperidrata bastante esse paciente, como se fazia antigamente, né? Dava litros e litros de soro. A gente dá 1 litro de Ringer aquecido e aí eu vou avaliar se esse meu paciente, se ele é um respondedor, ou seja, se eu dei para ele o cristalóide e ele respondeu, ou se ele é um respondedor transitório, aquele paciente que respondeu e depois ele voltou a ter uma instabilidade, ou se ele é um paciente não respondedor, como está aqui. Ó, se esse paciente tiver um choque grau 3 ou grau 4, se ele for não respondedor, ou se ele tiver um foco de sangramento de difícil controle, esse meu paciente muito provavelmente é candidato a protocolo de transfusão maciça, tá? Que é esse conceito que a gente fala de ressuscitação hemostática.
Ou seja, no trauma, o paciente que está com choque num contexto de trauma, o choque dele é hipovolêmico hemorrágico até que se prove o contrário. Ou seja, paciente vítima de trauma está chocado, ele está sangrando até que a gente prove o contrário, certo? E aqui vem esse conceito de ressuscitação hemostática, ou seja, de eu repor sangue, já que esse paciente está perdendo sangue, e eu lembrar também tanto da hipotensão permissiva, que está aqui embaixo, né? Ou seja, de eu manter esse paciente com uma pressão um pouco mais baixa para sempre? Não. Só até eu controlar esse sangramento, ou seja, se esse paciente for cirúrgico, até eu fazer a abordagem cirúrgica, e lembrar aqui também do conceito de damage control. O que é isso? Controle de danos. E o controle de danos não só na cirurgia, né, como também na ressuscitação hemostática, ou seja, a gente ter uma ressuscitação mais rápida e mais direcionada para esse paciente. O paciente perdeu sangue, eu reponho sangue. E na cirurgia de damage control, o que é importante aqui também? Lembrar que eu vou controlar o sangramento e eu vou evitar a contaminação dessa cavidade. Então, compressa, 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 ligo o que estiver sangrando de vasos, que tiverem com muito sangramento. Se tiver algum ferimento escapando fezes para a cavidade, eu fecho rapidamente, mas eu não vou fazer anastomose, eu não vou fechar a barriga desse paciente, a gente não vai fechar a aponeurose, não vai fechar a pele, a gente vai simplesmente fazer esse controle inicial o mais rápido possível, deixa o paciente em peritoneostomia e ele vai para UTI para ele poder estabilizar, certo? Então esse conceito de controle de danos, ele tem que estar muito na cabeça de vocês. Se a prova te mostra um trauma abdominal, um politrauma, um paciente com trauma abdominal que está sangrando, está chocado, eu já vou pensar e eu já vou entrar em cirurgia pensando numa estratégia de controle de danos, certo? E aí, dando continuidade, a gente vai falar agora de trauma de tórax, tá? Falamos um pouco do choque, que é o que mais cai junto com via aérea, que o INEP mais cobra pra gente. Agora a gente vai para os traumas um pouco mais específicos. Primeiro, a gente vai lembrar de trauma de tórax. O trauma de tórax pra gente, a gente tem que dividir em dois grandes grupos principais. Aquele primeiro grupo, que são as lesões com risco iminente de morte, ou seja, que se eu não diagnosticar e não tratar imediatamente, o meu paciente vai virar óbito, tá? E as lesões que têm um risco potencial de morte, que são aquelas lesões que elas podem ou não levar à morte, mas que eu tenho um pouco mais de tempo. Nas lesões com risco iminente de morte, o diagnóstico é clínico. Eu não lanço mão de exame de imagem aqui, porque o meu paciente ele vai estar perdendo tempo fazendo esse exame. E eu posso estar atrasando o tratamento dele. Lembra que a gente falou lá no comecinho? A ATLS é diagnosticou, tratou, reavaliou. Então isso tem que estar muito na cabeça de vocês, esse conceito, certo? E quando a gente fala de lesões com risco iminente de morte, de quais lesões a gente está falando? De 5 lesões principais. A primeira é o pneumotórax hipertensivo, que aqui o meu paciente vai ter aquele quadro clássico de murmúrios vesiculares abolidos no lado acometido. Além disso, ele vai ter também um quadro de um choque obstrutivo associado, ou seja, ele vai ter um hipertimpanismo desse lado, um desvio da traqueia e também a gente vai ter as veias vão estar colabadas. Então esse paciente, ele vai evoluir com um quadro de choque obstrutivo, tá? Aqui ele não está chocado pela hipovolemia, e sim pelo pneumotórax hipertensivo dele, tá? Primeiro é o pneumotórax hipertensivo. Segundo, a gente tem o tamponamento cardíaco, que eu vou ter aqui sangue no saco pericárdico, que vai estar levando aí a uma dificuldade na contratilidade desse coração. E aí, como é que o paciente vai se apresentar para a gente na prova? Com a tríade de Beck. Na vida, na prática, é um pouco mais difícil da gente conseguir ver, mas na prova, essa apresentação vai ser muito comum. Então, aqui a gente vai ter hipofonese de bulhas, turgência de jugular e hipotensão. A tríade de Beck, a gente precisa lembrar de tamponamento cardíaco. Outra lesão com risco iminente de morte, o hemotórax maciço, que é quando a gente tem uma grande quantidade de sangue no hemotórax desse paciente. O paciente vai chocar porque tem muito sangue no tórax. E aqui, o que é importante a gente lembrar? Nas indicações de toracotomia de urgência, ou seja, o paciente tem um hemotórax, eu drenei, eu tenho uma saída imediata de mais de 1.500 ml de sangue, ou um débito de 200 ml por hora em 2 a 4 horas
de drenagem. Ou além disso, quando esse paciente precisa de transfusão contínua de hemocomponente, ou é um paciente que está chocado e permanece chocado, aqui eu tenho indicação de toracotomia de urgência. Provavelmente aí é um intercostal que está sangrando, que eu vou precisar ligar para poder esse paciente melhorar do choque, tá? Apenas a drenagem não vai ser suficiente. Outras duas lesões que têm risco iminente de morte são pneumotórax aberto. E lembrando aqui, duas coisas no pneumotórax aberto. Primeira, para eu ter um pneumotórax aberto, eu tenho que ter uma lesão que tenha um diâmetro maior que 2/3 do diâmetro da traqueia do paciente. E aqui, a minha medida inicial é o curativo de 3 pontos, tá? E as lesões traqueobrônquicas de grande calibre, que eu vou ter um pneumotórax aí persistente, o importante efizema subcutâneo, mesmo quando eu drenar essa lesão. E aí eu vou precisar de um dreno auxiliar. Então, lembrando das 5 primeiras lesões. Primeira, pneumotórax hipertensivo, tá? Segunda, hemotórax maciço. Terceira, tamponamento cardíaco, pneumotórax aberto e uma lesão traqueobrônquica de grande calibre. Aqui são essas principais lesões, são as que mais caem na prova e muitas vezes a gente vai ter o diagnóstico no enunciado da questão, né, o quadro clínico, perdão, e aí a questão ou ela vai te perguntar o diagnóstico ou ela já vai te perguntar o tratamento dessa lesão. Então, lembrando que nessas 5 lesões, o diagnóstico ele é clínico com tratamento imediato, porque senão o teu paciente vai morrer, tá? E as outras lesões são aquelas que não têm um risco iminente de morte, ou seja, o paciente não está morrendo nesse exato momento, mas eles têm um risco potencial de morte. Essas são lesões que podem ou não precisar de algum exame complementar para poder diagnosticar e a gente pode diagnosticar e tratar já na avaliação secundária. Eu não preciso tratar logo de cara na avaliação primária, tá? E que lesões são essas? Aí a gente tem o pneumotórax, sem ser um pneumotórax aberto nem hipertensivo, o hemotórax que não é maciço. A gente tem lesões traqueobrôncicas de uma menor monta, né, de um menor calibre. A gente pode ter também lesão esofágica, uma hérnia diafragmática. São outras lesões que o paciente ele não virá a óbito se eu não agir imediatamente, tá? Mas todos esses quadros aqui, mas principalmente essas 5 primeiras aqui, de lesão com risco iminente de morte, isso tem que estar na ponta da língua de vocês, tem que estar bem afiado para fazer a prova, porque todo ano cai. Seja na questão discursiva, seja na questão objetiva, tá? Objetiva de certeza, discursiva, sempre cai um negocinho de trauma. Uma das provas, sempre a gente tem alguma coisa de trauma na discursiva, tá? Então, vamos aqui lembrar também daquelas causas de morte imediata, ou seja, as causas que o paciente ele morre na cena. Aqui a gente não tem como agir. Como é que a gente faz, como é que a gente atua nessas causas? Fazendo a prevenção dos acidentes. Então, todas aquelas campanhas, lei seca, o uso de cinto de segurança, para diminuir o número e a gravidade dos acidentes. Que essas são as causas de morte daquele primeiro pico. É morte na cena, o paciente nem chega pra gente no hospital, porque ele já vai a óbito na cena mesmo do trauma. Então, são principalmente aqui ruptura de aorta, contusão cardíaca, lesões penetrantes graves, TCEs graves e trauma raquimedulares também muito graves. São esses quadros que o paciente vai a óbito já na cena, tá? Terminando agora aquela passadinha por trauma de tórax, depois a gente vai rever esses conceitos quando a gente for ver as questões. Vamos falar um pouco agora de trauma de abdômen. E trauma de abdômen, o que vai cair pra gente são duas coisas: o manejo do trauma de abdômen e quando esse abdômen ele é candidato a um tratamento não operatório. Então vamos lá. Primeira coisa, falando de trauma de abdômen contuso, né? O que é que a gente precisa saber? A gente divide os pacientes que eles são estáveis ou instáveis. Se o paciente ele for estável, ou seja, ele está hemodinamicamente estável, ele não está chocado, eu consigo lançar a mão aqui de exames complementares, de tomografia computadorizada e também de exame físico seriado, se esse exame físico for confiável, tá? Ou seja, se esse paciente não tiver nenhuma lesão que possa distrair, que é uma fratura, que cause muita dor, se ele tiver consciente, orientado, não tiver alcoolizado. Então, nesses casos, eu posso fazer um exame físico seriado. Mas eu geralmente acabo mandando esse paciente para tomografia computadorizada, tá? E aqui no nosso slide tá aqui tomografia computadorizada de corpo inteiro.
Porque a depender do tamanho do trauma, da energia cinética desse trauma, a gente acaba tomografando o corpo inteiro desse paciente, não só o abdômen, por exemplo, tá? E nos casos que o paciente está estável e eu tomografei, eu vou tratar ele de acordo com os meus achados, né? Com as lesões que eu venha a ter na tomografia, tá bom? Já se esse paciente está na sala de emergência, chocado, a gente fez aquele litro de Ringer inicial, ou ele já tinha feito no pré-hospitalar, transfundiu sangue, mas ele continua chocado, paciente instável, eu não mando para tomografia, eu faço um FAST na sala de emergência, tá? Se esse FAST for positivo, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o sangramento e a causa do choque é da barriga. Então, igual a mesa, laparotomia, esse paciente vai para a cirurgia. Se o FAST for negativo, ou seja, o paciente está instável, mas o sangue não é na barriga, ou o FAST é duvidoso, eu preciso avaliar outras causas de sangramento ou de instabilidade. Como assim? Das duas, uma. Ou esse FAST, ele está negativo porque o sangramento não é da barriga, e aí ele pode ser de tórax ou de ossos longos, por exemplo, tá? Ou ainda, o paciente, ele pode ter um sangramento em algum lugar que o FAST às vezes não vê tão bem, um pouco de pelve e retroperitônio, ou ainda a gente tem a terceira opção, que é justamente esse paciente ter um choque neurogênico, por exemplo, que não é um choque hipovolêmico hemorrágico, tá? Então, mais uma vez, revisando, se vocês quiserem aqui dar uma pausa para ler muito bem esse fluxograma, trauma de abdômen contuso. Se o meu paciente está estável, eu encaminho ele para tomografia e trato conforme achado. Se ele está instável, é igual a FAST. FAST positivo, sangue está na barriga, laparotomia. FAST negativo ou duvidoso, eu tenho que procurar aí outras causas de sangramento e de instabilidade desse paciente. Beleza em trauma abdominal contuso? Vamos embora para trauma abdominal penetrante, então? Vamos falar agora de trauma abdominal penetrante. Aqui no fluxograma tá ferimento por arma branca, mas também vale para ferimento por arma de fogo, tá? Se o paciente ele tiver algum sinal inequívoco de cirurgia, o que é isso? Se esse paciente estiver instável hemodinamicamente, se ele tiver com eviscerado, ou seja, tem tripa para fora, tem peritonite, ele tem empalamento, ou seja, ele tem uma lança ou uma faca fincada no abdômen, ou se ele é um paciente que tem sangramento persistente, eu não tenho dúvida que esse paciente é cirúrgico, certo? Então, ele é encaminhado diretamente para a laparotomia exploradora. Então, lembra aqui, se o paciente tiver algum sinal de que ele precisa, a conduta é cirurgia, claro. Já se esse paciente estiver estável, o que é que a gente vai olhar? A gente vai olhar onde que foi esse ferimento. Se foi ferimento por arma de fogo na parede anterior do abdômen, a gente acaba operando, por quê? Pela imensa probabilidade desse paciente ter alguma lesão de órgão, tá? Já que foi aqui na parede anterior do abdômen. Mas se foi um ferimento por arma branca, por exemplo, na parede anterior e o paciente está bem, eu posso fazer exploração local dessa ferida. Aqui lembra da técnica séptica, né? Então, a gente faz antisepsia, usa luva estéreo, faz anestesia do local e explora para ver se esse ferimento ele penetrou a cavidade abdominal, se ele ultrapassou a aponeurose. Se não ultrapassou, eu tenho certeza que não ultrapassou, eu posso só suturar e dar alta, tá? Se ultrapassou ou eu tenho dúvida, aqui eu prossigo a investigação. E aí, para investigar, eu uso uma tomografia, tá? A gente usa algum exame de imagem aqui. Isso falando de parede anterior. Se eu estiver falando de região de flanco ou dorso, aqui o padrão ouro é a tomografia computadorizada com triplo contraste. Como assim? Contraste oral, venoso e retal. Então, a gente faz o triplo contraste para ver onde é que tem lesão e aí a gente vai tratar de acordo com cada achado, certo? Por fim, se eu tiver um ferimento na transição tóraco-abdominal, aí eu preciso avaliar o diafragma. E para eu avaliar diafragma, tomografia não é bacana. Ela não vê o meu diafragma bem. Então, como é que eu vou avaliar esse paciente? Eu vou avaliar ou por laparoscopia, né? Eu vou passar uma câmera na barriga, coloco um vídeo, uma ótica na barriga para ver esse diafragma se tem alguma laceração. Ou em alguns casos em que eu vá, por exemplo, drenar um tórax, ele já tem um pneumotórax que eu vou precisar drenar,
para eu não precisar fazer uma outra cirurgia e entrar com a câmera pela barriga, eu posso entrar pelo tórax mesmo. Tá? Eu posso fazer uma videotoracoscopia. Só que acaba que a videotoracoscopia, ela não é tão usada pela gente na prática, pela disponibilidade mesmo de material, que às vezes a ótica do tórax, que é uma ótica mais flexível, ela não é tão amplamente disponível, e até porque geralmente os cirurgiões de urgência, de trauma, a gente tem um pouco mais de familiaridade, de prática mesmo com a laparoscopia, então a gente acaba fazendo mais laparoscopia. Mas para prova, vocês precisam saber que a gente faz os dois, tá? Laparoscopia, ou se eu já tiver alguma coisa no tórax, a gente entra pelo tórax mesmo, certo? Então, o que é que mais cai, que eu tinha falado para vocês de trauma abdominal? O fluxograma do politrauma contuso, esse fluxograma aqui de trauma abdominal penetrante e, por fim, quando que eu posso fazer tratamento não operatório desse paciente? Lembrar que hoje em dia, com o advento da tomografia, a gente faz cada vez mais tratamento não operatório, ou seja, se eu tenho uma lesão de graus menores dos órgãos e eu não tenho sangramento ativo, por exemplo, eu posso, e o meu paciente obviamente está estável, eu posso tratar esse paciente sem cirurgia, tá? Mas, como o próprio nome já diz, é um tratamento não operatório. Então, o tratamento não operatório não é, não precisa operar, alta da cirurgia geral. Não é assim que funciona. Eu preciso de alguns pré-requisitos para fazer tratamento não operatório. E quais são esses? Primeira coisa, para eu não operar o meu paciente, eu preciso estar em um lugar que a qualquer momento que ele precise, eu posso operar. Ou seja, tem que ser um centro de referência, que eu tenha UTI e que eu tenha cirurgião 24 horas. Porque se esse tratamento não operatório falhar, se eu tiver a falha do tratamento não operatório, a indicação é cirúrgica, tá? A gente opera esse paciente. Então, a primeira coisa que eu preciso é de um centro de referência que tenha UTI e cirurgião 24 horas. Além disso, eu preciso ter tomografia para eu poder fazer o diagnóstico e o acompanhamento dessas lesões, tá? Principalmente o diagnóstico de certeza. Além disso, eu preciso de todo um suporte de laboratório, de banco de sangue, caso eu precise transfundir esse paciente. Idealmente, se possível, é bom eu ter também radiologia intervencionista, com arteriografia se necessário. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui uma tomografia que me mostra um trauma esplênico, né, um trauma no baço com blush, que significa sangramento ativo, a conduta padrão ouro é o quê? Arteriografia para a gente embolizar e tratar, certo? Além disso, eu preciso ter centro cirúrgico, 24 horas disponível. Eu não posso ter indicação cirúrgica para esse paciente, ou seja, ele não pode estar eviscerado, empalado, instável, com peritonite, tá? E eu preciso também de ausência de TCE, por exemplo, porque o TCE ele faz com que eu não consiga instalar o protocolo de tratamento não operatório, até porque eu não posso fazer hipotensão permissiva no paciente com TCE, e eu preciso sempre reavaliar esse paciente. Então, o paciente candidato a tratamento não operatório é um paciente que fica na UTI, mas a gente fica seguindo ele de perto, tá bom? Por fim, para a gente fechar essa partezinha aqui de trauma mais de abdômen, vamos falar um pouco de trauma de pelve. O que é que a gente precisa saber do trauma de pelve? Primeira coisa, se a pelve estiver instável, primeira coisa que eu preciso fazer é estabilizar. Então, passa um lençol nessa pelve, tá? A gente pode usar aquela cinta pneumática própria, mas na maioria dos casos, o mais disponível é o lençol. Então, sempre lembrar, idealmente no pré-hospitalar, mas caso a questão mostre para você um paciente que chegou, você fez a avaliação, você tem um afastamento ali da sínfise púbica, opa, pelve está instável. Qual é a conduta inicial? Estabilizar a pelve com um lençol, por exemplo, certo? E a partir daí, mesma coisa do trauma abdominal. Na maioria dos casos, o que vai ditar para a gente a conduta é se esse paciente está estável ou instável hemodinamicamente. Se o paciente está estável, eu consigo tomografar, fazer outros exames complementares para avaliar melhor essa pelve. Se o paciente está instável, muito provavelmente ele vai ter ganhado um FAST, tá? E aí o FAST, ele pode mostrar sangue, além da pelve, em outro local, por exemplo, como dentro da barriga também, nos quadrantes hepatorrenal ou espleno-renal, por exemplo, e aí esse paciente vai precisar de laparotomia, mas se a lesão for única na pelve, o tratamento é fixação externa, tá? Com ou sem
PEC em tamponamento extraperitoneal, que é esse TEP que eu coloquei aqui para vocês, tá? Tamponamento extraperitoneal. Então, lembrando, o que é que a gente precisa saber de trauma de pelve para o INEP? O que é que o INEP cobra da gente? Primeira coisa, pelve instável, conduta imediata, estabilizar essa pelve, com um lençol ou com algum dispositivo pneumático. E esse paciente é candidato, se ele tiver estável hemodinamicamente, a uma tomografia para a gente continuar estudando, e se ele tiver instável, a gente faz um FAST nesse paciente, e a partir daí, esse paciente, ele é candidato à fixação externa pela ortopedia, né, para fixar a fratura pélvica e parar de sangrar. Caso não melhore, a gente faz o PECing, o tamponamento extraperitoneal. Caso ele continue sangrando ainda com o tamponamento, aí a gente vai fazer a arteriografia, porque tem uma artériazinha sangrando e precisa embolizar esse paciente, certo? Mas, via de regra, o que o INEP vai cobrar para vocês é até a fixação externa e, se não melhorar, o tamponamento pré-peritoneal ou extraperitoneal, que é a mesma coisa, certo? Falando um pouco agora, correndo um pouquinho por fora, falando de TCE, que também cai bastante na prova de vocês. Primeira coisa que a gente precisa revisar, escala de Coma de Glasgow, tá? Então, lembrar dos parâmetros, dar uma olhadinha aqui na escala, lembrar de abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora desse paciente, tá? E o que é que a gente precisa fazer nos pacientes vítimas de TCE? Se a gente tiver aqui um TCE leve, esse paciente, se ele tiver Glasgow 15, mantiver o Glasgow 15, eu não preciso nem fazer tomografia nele. Quando que eu faço tomo de crânio no paciente com TCE leve? Se o Glasgow for abaixo de 15 após 2 horas do trauma, se esse paciente tiver fratura de crânio, se ele tiver vomitado mais de 2 vezes, se ele for um paciente de risco, ou seja, idosos, pacientes em uso de anticoagulante, se ele tiver história de perda da consciência por mais de 5 minutos, se ele tiver história de amnésia anterógrada e se o mecanismo for perigoso. Por exemplo, um capotamento importante, uma queda de altura importante, um acidente que eu tenha tido morte na cena, aí nesses casos eu lanço mão da tomografia de crânio. Nos TCEs moderados e TCEs graves, eu faço tomo de crânio para todo mundo, certo? E além disso, o que é que eu preciso me lembrar? Eu preciso lembrar que para os meus pacientes eu tenho que evitar hipóxia e hipovolemia, ou seja, para não diminuir a pressão de perfusão cerebral. Eu já tenho a lesão do trauma. Se junto com isso eu tiver uma lesão associada, porque não está perfundindo direito esse cérebro, eu pioro muito o prognóstico e o resultado dos meus pacientes, tá bom? Além disso, lembrar que todos esses pacientes com TCE moderado ou grave precisam de avaliação do neurocirurgião. Então, se na tua questão for um local que eu não tenha neurocirurgião, o encaminhamento do paciente para avaliação do neurocirurgião depois que ele estiver estável tem que fazer parte da tua resposta, certo? E aí, nos pacientes vítimas de TCE, a gente faz o que a gente chama de soft pack, que é esse mnemônico aí, Demental, que é justamente a gente controlar temperatura, hemoglobina, lembrar dos eletrólitos, monitorar pressão arterial, o metabolismo do paciente para que ele não tenha uma hipoglicemia. Além disso, lembrar de não fazer hipercapnia desse paciente, de fazer uma ventilação protetora e lembrar também do controle do edema, tá? Essas são as medidas que a gente acaba fazendo aqui no Soft Pack, mas eu nunca vi o INEP cobrar isso de vocês. O que é que o INEP vai cobrar? Vai cobrar tomo de crânio e vai cobrar principalmente encaminhar para o neurocirurgião, aqueles TCEs moderados a graves que eu não tenho um neurocirurgião no meu serviço. Então, ficar de olho nisso, grifa no enunciado, caso ele te mostre, ó, não tem neurocirurgião, ou estamos num centro menor que não é um centro especializado de trauma. Grifa para a gente não deixar esse detalhe passar, certo? Simbora para as questões? Voltando naquela primeira questão que eu mostrei para vocês assim que a gente começou. Eu tenho um paciente de 20 anos, vítima de uma colisão automóvel contra anteparo fixo, sem cinto de segurança, sem airbag. Ele foi trazido por familiares ao pronto-socorro. E como é que ele estava à entrada? Ele estava com traumatismo crâniofacial extenso, um Glasgow de 6,
sinais de fratura e instabilidade de toda essa região da mandíbula. Eu tinha perda de tecido, uma lesão importante na região do lábio, da língua, com sangramento gengival, perda de dente e muito sangue na cavidade. O que é que a questão está querendo mostrar pra gente? A questão está querendo mostrar pra gente que você não vai conseguir entubar nem com reza braba, tá? Ou seja, que esse é um paciente que ele tem um trauma maxilofacial extenso. Então, nesse caso, quando eu não consigo entubar, o crico eu faço? Eu faço crico, tá? Então, a resposta da questão é cricotireoidostomia, tá bom? Mais uma questãozinha aqui, eu tenho um paciente de 25 anos, vítima de acidente de moto, com trauma contuso na região tóraco-abdominal. No local do acidente, ele estava com pressão arterial sistólica de 90 e frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. Ou seja, eu já tenho aqui um choque grau 3, uma sistólica limítrofe aqui. Durante o transporte, ele ficou inconsciente, a pressão caiu para 60 de sistólica e aumentou a frequência cardíaca para 140. Além disso, olha isso aqui, ele apresenta distensão de veias cervicais, turgência de jugular e murmúrio vesicular presente bilateralmente. Nesse caso, qual é o manejo mais adequado para esse paciente? Meu paciente está inconsciente, ou seja, ele não está conseguindo proteger a via aérea. Primeira coisa que eu preciso fazer para ele é garantir uma via aérea definitiva, tá? E além disso, ele está evoluindo com hipotensão e turgência de jugular com trauma contuso na região tóraco-abdominal, que é que provavelmente eu posso ter aqui. Eu posso ter aqui um tamponamento cardíaco, que é uma daquelas 5 lesões com risco iminente de morte. Então, o que é que eu preciso fazer para esse meu paciente? Eu preciso intubar para garantir uma via aérea definitiva, e aqui uma ultrassom de tórax, justamente que é o IFEST, né? Que a gente vê o pericárdio para ver se ele não tem hemopericárdio, para a gente poder já intervir, porque esse paciente provavelmente está com tamponamento cardíaco, certo? Mais uma questão, eu tenho um homem de 22 anos, atendido no PS, que com um ferimento, por projeto de arma de fogo no hemitórax direito. Ao exame físico, eu tinha uma frequência respiratória de 24 incursões por minuto, uma frequência cardíaca de 110, um tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos, com a pressão arterial sistólica de 80 por 40 de diastólica, estase jugular bilateral, desvio de traqueia para a esquerda, ou seja, trauma no hemitórax direito com desvio de traqueia contralateral, estase de jugular, hipotensão, murmúrio vesicular abolido e hipertimpanismo à direita. Eu tô diante de quê? De mais uma daquelas lesões com risco iminente de morte. Isso aqui é um pneumotórax hipertensivo, tá? E qual que é a conduta? A gente precisa agora fazer a descompressão pleural. Seja digital ou seja com gel mesmo, e depois eu faço a drenagem pleural fechada. Qual que é a resposta? Justamente a letra C, toracocentese inicialmente, ou seja, para descomprimir, e posteriormente, que é o tratamento definitivo, drenagem de tórax sob selo d'água, tá? Idealmente aqui no 5º espaço intercostal, mas alguns autores falam do 4º ao 6º, o INEP trouxe para a gente 4º espaço intercostal, não é a melhor resposta, mas a gente não vai brigar com eles por causa disso, até porque todas as outras respostas estão erradas. Na letra A e na letra B tem raio-x, se eu fizer raio-x esse paciente morre, voltando do raio-x ou no raio-x mesmo, e toracocentese inicialmente sim, mas drenagem pleural aberta não é fechada, com dreno de tórax. No 2º espaço intercostal direito não está muito em cima. Então, resposta letra C, resposta da questão. Mais uma questãozinha aqui, a gente tem uma questão de um jovem 20 anos, vítima de acidente de trânsito, também por colisão frontal, sem uso de cinto ou de airbag, ou seja, ele já tá me mostrando aqui que o trauma é grave, tá? Deu entrada no pronto-socorro, taquipneico com escoriações extensas no tórax anterior. A avaliação identifica-se saturação de O2 de 70, murmúrio vesicular abolido no hemitórax esquerdo, hipertimpânico do mesmo lado, desvio da traqueia para o lado oposto e Glasgow de 13, outro pneumotórax hipertensivo. E aqui ele quer que a gente faça a toracocentese como medida inicial. Ele pergunta qual a conduta mais apropriada no momento. É justamente a punção para a gente fazer o alívio desse pneumotórax hipertensivo, né? Tirar o paciente da urgência e a partir daí realizar
a drenagem pleural fechada. Eu tiro da urgência, tiro do pneumotórax hipertensivo e a partir daí eu dreno esse paciente tratando o pneumotórax dele, tá? Mais uma questão, a gente tem aqui um paciente de 16 anos, vítima de acidente automobilístico, que chega ao PS com escoriação extensa na parede torácica anterior. Eles adoram trauma de tórax, deu pra ver, né? No exame eu tenho murmúrio vesicular fisiológico e simétrico, bulhas cardíacas hipofonéticas, frequência cardíaca de 48 batimentos por minuto, o paciente já está bradicárdico, com a PA de 8,4 e turgência bilateral de jugular. O paciente sofre uma parada cardiorrespiratória logo após a admissão, ou seja, eu tenho um paciente aqui, vítima de trauma de tórax contuso e que teve uma parada presenciada. O paciente ainda tem sinais de vida e teve uma parada presenciada. Isso aqui é indicação de quê? Isso aqui é indicação de toracotomia de reanimação, tá? A conduta e a resposta é letra A. Toracotomia e massagem cardíaca interna, que é um paciente clássico com indicação de toracotomia de reanimação, que o INEP já cobrou da gente. Não é muito comum eles cobrarem toracotomia de reanimação, mas já cobrou e eu coloquei aqui pra gente dar a revisada, tá bom? Mais uma questãozinha de trauma, aqui a gente falando de trauma abdominal. Um paciente de 35 anos, queixa-se de dor abdominal, estava a admissão lúcida cooperativa com Glasgow de 15, PA de 100 por 60, frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto e respiratória de 20 incursões por minuto. Ou seja, a paciente aqui está estável. Então, justamente por ela estar estável, encaminharam ela para a tomografia de abdômen, que evidenciou uma moderada quantidade de líquido livre na cavidade abdominal e um hematoma subcapsular no lobo direito do fígado, ocupando cerca de 40% da superfície do órgão e laceração de cerca de 5 centímetros em lobo esquerdo. E aí você olha para mim e faz, puxa, Yas, eu não lembro das classificações do trauma hepático, do grau do trauma hepático. Eu preciso saber para fazer a prova do INEP? Não, eles não vão te cobrar, tá bom? O que é que a gente precisa saber? Justamente indicação de tratamento não operatório. O paciente está estável hemodinamicamente. Frequência cardíaca de 88, PA de 160, Glasgow de 15, ou seja, não tem TCE, não tem outras lesões que indiquem cirurgia. Então, qual que é a melhor conduta para essa paciente? É tratamento não operatório. Então, letra A e letra B, a gente já exclui, porque tem aqui laparotomia. Então, vamos ver letra C e letra D. Letra C, internação em UTI com monitorização hemodinâmica e hematócrito seriado? Beleza, linda alternativa. Letra D, internação em UTI com monitorização hemodinâmica, hematócrito seriado e tomo de abdômen a cada 48 horas? Tomoterapia não, nada de irradiar o paciente para fazer tomo de controle a cada 48 horas. A gente reavalia esse paciente, tanto com o exame físico seriado, né, vendo como é que ele tá, os sinais vitais, como é que tá a dor abdominal, se tem sinal de peritonite, e fora isso, com o hematócrito seriado, a gente não faz tomografia de controle nesses pacientes, certo? Então, resposta da questão, letra C. Agora, mais um conceito que vez ou outra cai, vamos falar de trauma de bexiga. A gente tem aqui um paciente de 28 anos, vítima de atropelamento, que foi levado à urgência pelo SAMU e ao exame ele tinha escoriações e hematoma embaixo do ventre, instabilidade à palpação de pelve e hematoma perineal. Além disso, após a avaliação primária, qual das seguintes alternativas corresponde ao melhor método para avaliar lesão de trato urinário nesse paciente? A gente precisa lembrar que quando eu falo de trauma de bexiga, eu estou falando principalmente de traumas pélvicos mais extensos, né? Que a gente tem trauma de bexiga associado. Principalmente quando eu tenho algum trauma na região da pelve, de fratura pélvica, vai acabar fazendo uma lesão de bexiga. Qual que é o melhor exame inicialmente de escolha? É a uretrocisto retrógrada. Por quê? Porque injetando contraste, eu vou conseguir ver tanto a bexiga quanto a uretra, certo? Então, eu consigo ver se eu tenho lesão de uretra aqui, até porque aqui o meu paciente, ele tinha um hematoma na região perineal, ele tinha alguns outros estigmas de trauma de pelve que eu poderia ter aqui também associado uma lesão de uretra, tá? Então, eu preciso fazer o uretrocisto, que é o que me permite avaliar esses dois segmentos já de cara. Quando eu falo de lesão de bexiga, eu divido essa lesão de bexiga em lesão intra ou extraperitoneal de bexiga. A lesão intraperitoneal de bexiga, ela é mais frequente nos traumas contusos, principalmente quando a gente está com a bexiga cheia na hora do trauma, tá?
Na lesão intraperitoneal, eu vou ver líquido livre na tomografia, certo? E esse líquido não vai ser sangue, esse líquido vai ser urina. Nesses casos, como eu tenho uma lesão para dentro da barriga, a conduta é cirurgia com rafia da bexiga. Então, eu preciso suturar essa lesão da bexiga. Já nas lesões extraperitoneais de bexiga, que são aquelas que são geralmente associadas à fratura pélvica mesmo, eu não tenho líquido intraperitoneal na tomo. E o tratamento é sondagem vesical. Então, eu sondo esse paciente e o tratamento é conservador. Eu mandei uma sondagem por pelo menos 3 semanas e o paciente já está tratado. Dito isso, a resposta da questão é justamente uretocistografia retrógrada, porque eu tenho um paciente com estigma de trauma pélvico e eu posso ter aqui tanto lesão de uretra como lesão de bexiga. Ultrassom de abdômen pelve não vai me permitir avaliar a via urinária, tá? Tomo pélvica sem contraste eu não consigo ver nada. Cistostomia suprapúbica aberta, cistostomia já é eu colocar uma sondinha na bexiga, isso já seria um tratamento, tá? Não, a resposta da questão é uretocistografia retrógrada, justamente para eu poder avaliar todo esse segmento urinário. Certo? Aqui, mais uma questãozinha, deem um pause para a gente dar uma olhada para ver que é uma questão de queimadura. Então, vamos revisar aqui rapidinho queimadura, que é outro tema muito frequente do INEP, tá? A gente, quando fala de grande queimado, a gente tem o ABCDEF do queimado, então a gente coloca uma letrinha a mais. No A, a gente mantém a avaliação de vias aéreas, lembrando que o paciente queimado, ele pode ter lesão, queimadura de face, queimadura de pescoço e inalação de fumaça que estejam fazendo uma obstrução dessa via aérea, tá? Às vezes o paciente faz uma queimadura de face, de via aérea, essa via aérea demacia e obstrui. Então, muitas vezes eu acabo precisando entubar esse paciente queimado um pouco mais precoce. Se ele tiver estigmas mesmo, às vezes queimadura de face, lesão, chamuscamento de sobrancelha ou cílios, queimadura de vibrícias nasais, um edema importante, rouquidão, eu já preciso entubar esse paciente antes que ele faça uma obstrução completa dessa via aérea, tá? Na letra B, o que é que eu tenho de particularidade aqui do paciente queimado? Eu tenho tanto a lesão inalatória, né, quanto a própria queimadura, tanto circunferencial de tórax, que pode estar fazendo com que esse paciente não ventile direito, como também a queimadura da via aérea mesmo, que o paciente pode queimar térmico a via aérea, sabe? Lesão por calor mesmo da via aérea. Na letra C, a gente precisa lembrar da hipovolemia do paciente queimado, que acaba perdendo líquido para o terceiro espaço, não necessariamente ele está sangrando ativamente, tá? Letra D, o neurológico, que pode também estar afetado pela inalação de monóxido de carbono, por exemplo, certo? Na letra E que a gente começa o tratamento mais específico da queimadura. Na letra E eu vou expor e vou calcular a superfície corporal queimada desse meu paciente. E como que a gente calcula? Pela regra de Wallace, que é essa regra dos 9 aqui, tá? Além disso, é importante lembrar que a palma da mão com os dedos do paciente queimado corresponde a 1% de superfície corporal queimada, certo? E no F, a gente tem tanto o cálculo de reposição da fluidoterapia desse paciente, quanto a monitorização do débito urinário, que é quando eu vou saber se esse paciente está sendo bem hidratado ou não. E como que a gente calcula o que a gente vai repor para esse paciente? Via de regra, a gente repõe em cristalóide, idealmente Ringer lactato, tá? E qual que é a fórmula? A fórmula é 2 a 4 ml por quilo de peso por porcentagem de superfície corporal queimada. Sendo a primeira metade nas 8 horas após a queimadura. Vale lembrar, se esse paciente tiver queimado a 1 hora, por exemplo, você só tem mais 7 horas para fazer a primeira metade, tá? São 8 horas do momento da queimadura. E a segunda metade nas outras 16 horas até a gente fazer as 24 horas iniciais. Lembrando que hoje em dia a gente usa a constante de 2 para todas as queimaduras, exceto queimadura elétrica, que eu vou usar a constante de 4. Então vai ser 2 vezes o peso vezes superfície corporal queimada para todas as queimaduras, menos trauma elétrico, que eu vou usar 4 vezes o peso, vezes porcentagem de superfície corporal queimada, tá? E como é que eu vou monitorizar esse paciente para saber se ele está bem hidratado? Pelo débito urinário. 0 a 1 ml por quilo de peso por hora. Idealmente, às vezes um pouco mais a gente pede no paciente vítima de trauma elétrico, até 1,5 ml por quilo de peso por hora, tá? E aqui, para lembrar que o paciente queimado é um paciente extremamente inflamado, então ele faz hipovolemia porque ele tem
uma inflamação, né, síndrome da inflamatória sistêmica, e extravasa, ele perde muito para o terceiro espaço. Vamos lá dar uma olhadinha nas questões? Na primeira questão de queimado, a gente tem aqui um homem com 72 anos, tratado por uma equipe pré-hospitalar após ser resgatado de um pequeno quarto sem janelas, em prédio onde ocorreu um incêndio com combustão de material plástico inflamável. Havia fumaça no local. Apresentava rouquidão, havia fuligem no escarro, cílios e sobrancelhas estavam queimados. Foram evidenciadas queimaduras de segundo e terceiro graus na região anterior do tronco, membro superior direito e face. E ele pergunta pra gente aqui qual que é a prioridade no tratamento da vítima. Eu tenho aqui sinais de queimadura de via aérea, que esse paciente vai evoluir com obstrução de via aérea, além de sinais de lesão inalatória. Então era um quarto sem janelas e tinha fumaça no local, o paciente estava rouco. Tinha escarro carbonáceo, né, que é a fuligem no escarro, queimadura de cílio e de sobrancelhas. Ou seja, esse paciente tem uma queimadura de face importante e ele vai evoluir com obstrução de via aérea. Qual que é a coisa mais importante? A minha primeira medida para esse paciente é arrumar uma via aérea definitiva. Então, resposta letra B, controlar efetivamente a via aérea com intubação orotraqueal. Próxima questão, eu tenho um homem de 30 anos, com 90 quilos, que sofreu queimadura ao acender uma churrasqueira. Ele tem lesão na face anterior do tronco, na face anterior e posterior do membro superiores e na face anterior de membro inferior esquerdo. Então, vamos calcular? Vou passar aqui, vamos calcular. Eu tenho aqui face anterior do tronco 18%, face anterior e posterior dos membros superiores, anterior 4,5%, posterior 4,5%, então dá 9%. Face anterior do membro inferior, esquerdo. Então, vai dar aqui, face anterior, 9 com 9, 18, 18 com 18, 36. Eu acho que eu pus 45, aqui não, 30, dá 45, deixa eu ver aqui. Face anterior do tronco, face anterior e posterior dos membros superiores, perdão, são os dois braços. Eu tinha calculado um braço só, por isso que não bateu com a conta que eu tinha feito antes. Então, é 18 com mais 18 dos dois braços, né? Porque são os dois braços, frente e verso, então 9 com 9, 18. E mais 9 do membro inferior esquerdo, então dá 45. Usando a constante de 2, a gente tem 8 litros e 100, mas a banca pergunta pra gente justamente nas alternativas quantos ml por hora que eu vou infundir. Então, o que é que eu faço? Eu dividi aqui os 4.000, né, os 4.000 ml, os 4 litros que eu vou fazer na primeira metade por 8 horas, dá mais ou menos 500 ml hora nas primeiras 8 horas e depois 250 ml em cada hora nas 16 horas seguintes. Então, com isso, a gente tem aqui a resposta letra C. Vamos olhar as outras alternativas. Queimadura moderada, não, eu tenho mais de 40% do corpo queimado. Se eu tenho mais de 20% de lesão de segundo grau ou mais de 10% de lesão de terceiro grau, eu já tenho aqui um grande queimado, tá? Então, não. Tá errado, porque não é uma queimadura moderada, é uma queimadura grave. Na letra B, queimadura grave de terceiro grau. Eu tenho queimaduras de segundo e terceiro graus. Por quê? Porque eu tenho aqui eritema nas áreas atingidas com bolhas, principalmente em tórax, antebraços, mão, perna e pé. Então, eu tenho lesão aqui também de segundo grau, não só de terceiro grau, tá? Então, aqui tá errado e também a vazão, né, a reposição tá errada. Aqui também letra C, que é a nossa resposta. Queimadura grave? Sim, eu tenho 45% de superfície corporal queimada aqui. De segundo grau, sim, segundo grau, eu tenho lesões bolhosas, eu não tenho lesões indolores. Quando eu tenho queimadura de terceiro grau, a banca vai descrever pra gente como uma couraça, aquela coisa perolada, dura, sem dor, sem sensibilidade, tá? Além disso, pelos nossos cálculos, a gente tem aqui 500 ml hora de Ringer nas primeiras 8 horas e depois 250 ml hora nas próximas 16 horas. E a letra D tá errada, porque a lesão não é moderada, a queimadura não é moderada, eu tenho aqui um grande queimado, certo? Vamos dar uma respirada, se quiser pode dar uma pausa nesse vídeo, toma uma água, toma um café, faz um xixi e vamos embora que a gente vai falar agora de abdômen agudo, o outro bloco que cai bastante aí no INEP.
Dá uma olhadinha nessa questão, é uma questão que fala pra gente de um quadro de colangite ou de colecistite, que cai bastante essa diferenciação entre colangite e colecistite no INEP. O que é que a gente precisa saber? Como que eu diagnostico cada uma? E aqui eu diagnostico pelos critérios de Tóquio, tá? Tanto colecistite quanto colangite. Para colecistite, ou seja, inflamação da vesícula, eu tenho que ter sinais locais de inflamação, seja um Murphy positivo ou uma dor no hipocôndrio direito. O B, que é sinal sistêmico de inflamação, aí é uma febre, leucocitose, PCR elevado. E no C, a imagem compatível, ou seja, uma vesícula de parede espessada, com um cálculo impactado no infundíbulo, que pode ter também delaminação de parede, tá? Se eu tenho um critério A, pelo menos, um B e um C, eu tenho um diagnóstico firmado de certeza de colecistite, tá? 2 ou de 3, né, ou A ou B, ou A mais B, ou qualquer outra combinação, eu tenho aqui um diagnóstico presumido, uma probabilidade, eu não fecho o diagnóstico, tá? Como é que a gente vai tratar os pacientes com colecistite? Via de regra, tirar a vesícula, colecistectomia videolaparoscópica. Faço também antibiótico. Esse antibiótico, se for um quadro de colecistite leve, eu não preciso manter esse antibiótico depois da cirurgia, tá? Só se eu tiver empiema, se eu tiver necrose da parede da vesícula, mas se for uma colecistite leve a princípio, não precisa. Já colangite. Na colangite eu também uso os critérios de Tóquio, mas aqui os critérios de Tóquio dão uma mudada. Tá? Na letra A, eu tenho sinais sistêmicos de inflamação, e aí eu vou ter febre, eu vou ter calafrio ou leucocitose. Na letra B, eu tenho evidência de colestase, então eu tenho que ter icterícia aqui, com a bilirrubina acima de 2, e também sinais de alterações tanto das transaminases quanto das enzimas canaliculares, tá? E na letra C, eu preciso ter uma imagem compatível, tanto a dilatação das vias biliares, como alguma etiologia visível. Seja essa etiologia, por exemplo, um cálculo na vesícula, que pode, a gente pensa que a causa é biliar, né? Saiu um cálculo e causou a coledoclitíase com colangite posterior, ou às vezes até uma causa neoplásica, tá? Cuidado pra gente não confundir quadro de hepatite aguda, que eu vou ter TGO e TGP estouradas, com quadro de colangite, que eu tenho que ter essa evidência da imagem junto, certo? Vamos dar uma olhadinha na nossa questão aqui, que traz pra gente uma paciente de 43 anos, sem comorbidades, com quadro de dor no hipocôndrio direito, febre, colúria e acolia fecal há 48 horas. Ou seja, eu tenho aqui tanto a dor quanto a evidência de colestase. Ao exame, ela estava lúcida, orientada, icterícia, com febre de 39, pressão arterial normal. Exame de abdômen, ela tinha dor à palpação profunda do ponto cístico, sem massas ou visceromegalias. Ela tinha uma ultrassom que mostrou vesícula biliar com paredes levemente espessadas, com cálculos pequenos no seu interior, dilatação das vias biliares com colédoco metido 1 centímetro. Aí você faz, poxa, mas ela tem também aqui a parede da vesícula espessada. Tem, mas essa parede ela tá levemente espessada. E se vocês olharem, eu não tenho um cálculo grande impactado no infundíbulo. Eu tenho microcálculos, ou seja, esse cálculo migrou, entupiu aí o colédoco e acabou levando a um quadro de colangite aguda. Então, se a gente coloca a paciente aqui, eu tenho todos os critérios de Tóquio para colangite. Ela tem sinal sistêmico de inflamação, com febre acima de 38 graus, perdão. Além disso, ela tem elevação de canaliculares, ela tem um quadro de colestase, ela está ictérica e, por fim, eu tenho tanto a dilatação da via biliar, que eu não vou ter aqui na colecistite, quanto a etiologia visível, que isso são os cálculos, né? Então, por causa disso, a gente fecha o diagnóstico de colangite aguda e o tratamento é antibiótico terapia, tá? Mais uma questão aqui, uma questão muito bacana, trazendo um pouco também de complicação de bariátrica. Eu tenho um paciente de 16 anos que está com uma história de epigastralgia, náuseas e vômitos há 4 dias, sendo internado para investigação. Ele foi submetido há 2 meses a uma bariátrica, foi feito um sleeve, uma gastrectomia vertical, por obesidade, e ele apresentou no pós-operatório rápida perda de peso. O que é que a banca quer dizer isso pra gente com isso? Quando ele fala que o paciente perdeu peso muito rápido pós-bariátrica, ele está querendo que você ligue o alerta que esse paciente pode ter pedra na vesícula e pode ter colelitíase,
tá? O exame abdominal não tinha alteração à inspeção, sinais de peritonite e de ascite ausentes. Ou seja, considerando os dados clínicos e os riscos de complicações e de doenças desabsortivas após a bariátrica, o que é que esse paciente pode ter? Muito provavelmente ele pode ter uma colelitíase, né? E para isso eu faço um ultrassom de abdômen superior, só basta, não precisa ser um abdômen total. Mas, resposta à letra A, colelitíase, ultrassom de abdômen. Agora vamos dar uma pincelada nos quadros de abdômen agudo inflamatório, os outros quadros. Primeiro, pancreatite. Lembrar que para a gente fechar diagnóstico de pancreatite, eu tenho que ter a clínica, né, que é dor abdominal em faixa, com irradiação para o dorso, mais amilase ou lipase acima de 3 vezes, o limite superior da normalidade. E se eu tiver dúvida diagnóstica, eu posso fazer uma tomografia para fechar o diagnóstico, mas eu só faço essa tomografia se eu não fechar com os critérios clínico-laboratoriais, tá? Lembrando, esse é o diagnóstico da pancreatite. Diagnostiquei pancreatite, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tratar a pancreatite. Como é que eu trato pancreatite? Jejum, e aí fazendo todo o suporte de hidratação desse paciente e reintroduzindo essa dieta o mais precoce possível, tá? Então, assim que o paciente melhorar da dor, sentir vontade de comer, melhorou dos vômitos, já reintroduz essa dieta. Como? Da maneira mais fisiológica possível. Se esse paciente conseguir comer por boca, a gente vai dar por boca a comida, tá? E dieta leve já, hipogordurosa, porque a grande causa de pancreatite aguda no mundo é biliar, tá? Além disso, analgesia para esse paciente, porque ele sente bastante dor e aí uma analgesia escalonada, a depender da dor do paciente. Outra coisa, como a principal causa de pancreatite aguda no mundo é biliar, todos esses pacientes eles ganham um ultrassom de abdômen. Para avaliar o pâncreas e a pancreatite? Não. Para confirmar a causa, se é colelitíase, tá? Se é pedra na vesícula. Lembrando que os pacientes que têm pancreatite aguda biliar, eles devem fazer colecistectomia ainda nessa internação, tá? Ter alta já operados da vesícula se for uma pancreatite leve. Se for uma pancreatite mais grave, moderada a grave, a gente espera em torno de 6 semanas para poder operar esses pacientes. Antibiótico na pancreatite a gente dá? Não, só se eu tiver necrose infectada, tá? Se eu tiver presença de necrose e presença de gás nessa necrose, a tomografia, tá bom? Outra grande tema de prova, perguntas clássicas, a gente vai falar de apendicite aguda. Lembrar quando que a gente suspeita de apendicite. Paciente clássico é um paciente homem jovem que vai ter uma dor inicialmente periumbilical, depois ela vai para a fossa ilíaca direita, tá? Além disso, esse paciente pode ter febre, pode ter leucocitose. Se eu tenho uma grande suspeita de apendicite aguda, se eu tenho certeza que esse paciente tem apendicite aguda, ou seja, se ele tem clínica compatível, exame físico compatível, com dor à palpação da fossa ilíaca direita, com um sinal de descompressão dolorosa, que é Bloomberg, ou aqueles outros sinais, como Rovsing, Psoas, por exemplo, eu já posso indicar cirurgia para esse paciente, tá? E aí a laparoscopia pode ser feita, ela é melhor, mas a cirurgia convencional também pode ser realizada, tá? Se eu tiver dúvida diagnóstica, aí eu vou lançar a mão do score de Alvarado e eu posso lançar a mão também de exames complementares, tá? Tá aqui o score de Alvarado para vocês darem uma olhada, para calcular a pontuação. Precisa saber para fazer a prova, então pausa, dá uma lida, dá uma revisada. E lembra que em caso de dúvida diagnóstica, a gente faz um exame de imagem complementar. Se eu tiver um alvarado de 7 a 10, eu já estou autorizado a indicar a cirurgia. Se eu tiver um alvarado entre 5 e 6, eu posso observar ou pedir um ultrassom, por exemplo. E se eu tiver um alvarado abaixo de 5, né, de 4 para baixo, aí é alta, porque muito provavelmente não é apendicite, tá? Quando eu faço exames complementares para apendicite, eu posso pedir um ultrassom de abdômen, que é mais fácil, mais disponível, mais barato, mas o exame padrão ouro é a tomografia computadorizada com contraste endovenoso, certo? Falando agora de diverticulite aguda, o que é que a gente precisa saber? Diverticulite aguda é um quadro de apendicite, só que do lado esquerdo, que geralmente vai acometer idoso, tá? Pode estar associado a uma diarreia, o paciente tem uma dor na fossa ilíaca esquerda, pode ter febre, pode ter descompressão dolorosa à palpação da fossa ilíaca esquerda. O que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber a classificação de Hinchen e qual o tratamento de acordo com essa classificação, tá? Quando eu falo de Hinchen 1, eu tenho... Aqui a gente está colocando a classificação de Hinchen clássica e aqui do lado
a de Hinchen modificada, que a gente usa mais atualmente, tá? Quando eu tenho Hinchen 1A, eu tenho uma inflamação ou só um flegmão localizado, tá? No local. Quando eu tenho um Hinchen 1B, eu tenho um abscesso pequeno. Nesses casos, eu posso fazer só antibiótico e observação. Lembrando que naqueles casos de diverticulite não complicada, o paciente pode tomar antibiótico em casa, tá? Nem internado ele precisa ficar. Alguns protocolos mais novos nem fazem antibiótico para o paciente com diverticulite se ele for um paciente previamente rígido, tá bom? No Hinchen 2, se o abscesso for maior que 4 a 5 centímetros, além do antibiótico, a gente faz drenagem desse abscesso, tá bom? No Hinchen 3 e no Hinchen 4, esse paciente vai para cirurgia. Geralmente, no Hinchen 4, como ele tem peritonite fecaloide, ele pode ser candidato à cirurgia de Hartmann, tá bom? Falando agora de abdômen agudo obstrutivo, eu vou ter aqui um quadro de parada de eliminação de flatos e fezes desse paciente, junto com vômitos ao exame. Eu preciso lembrar de expor o meu paciente toda a região abdominal e região inguinal, para ver se não tem hérnia inguinal, tá bom? Além disso, eu preciso fazer o toque retal, ele faz parte da propedêutica da suspeita de abdômen agudo obstrutivo, certo? Junto com isso, eu peço também um raio-x de abdômen agudo, que vai me mostrar se essa obstrução ela é uma obstrução mais de delgado, que eu vou ter aquele padrão mais central, com empilhamento de moeda, com nível hidraéreo, ou se é um padrão de obstrução mais periférico, de cólon, com perda das austrações, tá? O que é que eu preciso saber? Se esse paciente ele tem sinal de alarme que vai me indicar uma necessidade de cirurgia logo de cara, tá? Se ele tiver sinal de alarme, qual vai ser? Sepse ou peritonite, ou sinais de abdômen alça fechada ou de obstrução total, esse paciente é encaminhado para cirurgia logo de cara, tá? Se o paciente estiver estável, aí eu posso pedir uma tomografia de abdômen justamente para tentar identificar a causa dessa obstrução, e aí eu vou tratar de acordo com a causa. Causa mais frequente vai ser brida, e aqui na brida a gente precisa lembrar de passar a sonda nasogástrica, fazer hidratação e sintomáticos para esse paciente e corrigir distúrbio hidroeletrolítico, certo? Vamos agora para as questões para a gente poder dar mais uma revisada? Aqui eu tenho um paciente de 60 anos que procura um hospital, pronto-socorro, com história de parada de eliminação de flatos e fezes há cerca de uma semana. Opa, um quadro de obstrução intestinal aqui. Nega vômitos. Ao exame, ele está em regulado estado geral, desidratado, dispneico, taquicárdico, o abdômen é globoso, hipertipânico, dolorosa palpação difusa, com sinais de irritação peritoneal. Olha aqui, um sinal de peritonite, ou seja, esse paciente ele tem indicação de quê? Cirurgia. Lembrar, paciente instável, com sepse, com peritonite, eu tenho indicação de cirurgia no abdômen agudo obstrutivo. O toque retal, a ampola retal estava vazia, não tinha fezes, nenhuma outra alteração. Fizeram uma radiografia de tórax e abdômen, com distensão volumosa de cólon e seco. Eu tenho um seco maior de 12 centímetros. Risco de ruptura desse seco, tá? Com níveis hidroaéreos sem distensão de delgado. Baseado nessas informações, qual a conduta? Paciente, a gente já falou aqui, ele tanto tem um seco, que é indicação de cirurgia, quanto ele tem peritonite, que já é um daqueles sinais de alarme que a gente falou que fala a favor de necessidade de cirurgia. Então, o tratamento desse paciente aqui é laparotomia exploradora. Mais uma questãozinha aqui de abdômen agudo, e aí eu trouxe uma outra etiologia de abdômen agudo que a gente não discutiu previamente para a gente poder debater. Tem um paciente de 63 anos internado há 2 dias na unidade de terapia intensiva devido ao quadro de insuficiência coronariana aguda. Opa! Olha aqui, o paciente ele tem insuficiência coronariana aguda, ou seja, a circulação dele já não é boa. Se não é boa no coração, não é boa no corpo inteiro, tá? Inicia após o de jejum, quadro súbito de dor abdominal intensa e difusa, ou seja, depois que comeu, que eu precisei de mais fluxo sanguíneo, né, do plexo celíaco todo, mesentérico, para esse abdômen, o paciente teve o quê? Ele teve dor. Ao exame, estava discretamente taquicárdico, abdômen doloroso difusamente, com discreta distensão e contração muscular à palpação, ou seja, ele tem defesa, e ruídos diminuídos. A radiografia constata-se distensão gasosa em alças intestinais, com edema de parede de alças de intestino delgado sem pneumoperitônio. A ultrassom
observa-se o gás venoso portal e imagem sugestiva de pneumatose intestinal, ou seja, eu já tenho sofrimento na parede dessa alça, eu tenho ar na parede. Isso significa o quê? Significa que não está chegando sangue nessa parede e essa parede já está sofrendo, tá? Considerando esse quadro clínico, ou seja, um paciente que tem insuficiência coronariana, que fez um quadro clínico depois da alimentação e que tem sinais de que não está chegando sangue nessa barriga, qual que é o abdômen agudo? Aqui a gente tem um abdômen agudo vascular, que a conduta é angiotomo e encaminhar para laparotomia exploradora. É obstrutivo? Não, porque eu não tenho aqui parada de eliminação de flatos e fezes, eu tenho uma dor abdominal súbita, tá? Além disso, se você olhar, ele tem discreta distensão, tá doloroso difusamente, mas com uma discreta distensão, uma discreta defesa. Eu tenho aquela dissociação, né, entre o diagnóstico e o quadro clínico do paciente. O sintoma, ele tá um pouco mais frustro, tá? Então, a gente fala a favor aqui de abdômen agudo vascular. Inflamatório, não tenho nenhum sinal aqui de apendicite, de diverticulite, que me fale a favor de um abdômen agudo inflamatório. E hemorrágico? Não, porque eu não tenho líquido livre. Nessa ultrassom eu não tenho sinal de sangramento. Então, resposta da questão letra C. Vamos agora para o nosso último bloco, que vai ser um pouquinho de hérnia, um pouquinho de perioperatório e outras cositas más para a gente fechar essa revisão de cirurgia geral. O que é que a gente precisa saber de hérnia inguinal e femoral? Primeira coisa que vocês precisam revisar, anatomia da região inguinal, tá, gente? E aqui a gente precisa lembrar do triângulo de Hesselbach e dos seus limites, tá? A gente tem na região medial os vasos epigástricos inferiores, o reto abdominal na região medial, os vasos epigástricos inferiores na região lateral e o ligamento inguinal no soalho, tá? No limite inferior, certo? Aqui, a gente precisa lembrar também que o INEP gosta bastante de cobrar de hérnia femoral, tá? As hérnias inguinais, elas são mais comuns tanto em homens e mulheres, mas a hérnia femoral, ela é mais comum em mulher, principalmente em mulher magra e idosa. E o que é que vai diferenciar um pouco os dois? Na hérnia inguinal, o tratamento, se essa hérnia for sintomática, né, se o paciente tiver dor, tiver sintoma, o tratamento ele é cirúrgico, tá? Mas é um tratamento cirúrgico eletivo, se o paciente tiver alguma comorbidade, a gente compensa a comorbidade, mas ele não é um tratamento que eu preciso tratar, por exemplo, quem não tem sintoma, tá? A gente pode só observar esses pacientes, assim como a gente pode não tratar cirurgicamente os pacientes que têm um risco cirúrgico muito elevado. Aqui na hérnia femoral, as coisas mudam um pouco. Por quê? Pelo alto risco de complicação. Cerca de 40% dos casos de hérnia femoral, eles são diagnosticados com estrangulamento, com complicação. Então, a gente acaba fazendo já o tratamento dessa hérnia femoral mesmo nas pacientes assintomáticas, certo? Então, isso é importante vocês lembrarem. Revisa a anatomia da região inguinal, lembra que hoje em dia a gente faz técnicas livres de tensão com tela, então Liechtenstein aqui vai ser o padrão ouro, a gente pode também fazer a abordagem videolaparoscópica, mas muito provavelmente o INEP não vai cobrar isso de vocês, porque não é uma realidade nossa aqui no SUS, tá? Mas lembrar de Liechtenstein e lembrar da diferenciação com a hérnia femoral e dessa particularidade, que as pacientes, mesmo assintomáticas com hérnia femoral, a gente encaminha elas para tratamento, tá? Perioperatório, que é outro assunto, assim, amado pelo Revalida. Tentar fazer aqui um esqueminha top, tranquilinho, para vocês lembrarem de perioperatório. Esse fluxograma é um fluxograma muito bacana, dá print aí, copia, gruda na porta da geladeira, porque tem que ir para a prova sabendo. Perioperatório é todo aquele tempo que a gente vai do pré ao pós-operatório. Então, o que é que eu preciso saber de pré-operatório? Primeira coisa, exames. Que exames que eu peço? E aqui tá tudo escritinho para vocês, tá? Se os pacientes tiverem menos de 40 anos, as mulheres ganham só beta-HCG, os homens não ganham nada se eles forem previamente rígidos e as cirurgias forem cirurgias de pequeno porte, tá? Por exemplo, uma hérnia, uma vesícula, uma cirurgia ambulatorial, uma prótese de silicone, tá? Os meus pacientes não tiverem nenhum problema de saúde, o que é que eles vão ganhar de exame pré-operatório? Se for homem abaixo de 40 anos, nada. Mulher só vai ganhar um beta-HCG, tá? As mulheres de 40 a 49 anos, elas ganham beta-HCG e HB-HT. Os homens nessa idade só vão ganhar eletro, tá?
Dos 50 aos 64 anos, as mulheres não ganham mais o beta e ganham o eletro junto com o HbHT. E os homens mantêm só no eletro. E acima dos 65 anos, aí todo mundo, homem ou mulher. HbHT, ureia, creatinina, glicemia e raio-x de tórax, tá? Isso eu preciso saber de exames pré-operatórios. Medicações, o que é que eu preciso saber também? Eu preciso saber o que é que eu suspendo e o que é que eu mantenho. Via de regra, eu vou suspender anticoagulante, tá? Antiplaquetário aí tem um asterisco, por quê? Porque a gente avalia sempre risco-benefício. Então, o anticoagulante eu suspendo cerca de 5 dias antes, entro com uma enoxaparina e suspendo essa enoxa 12 horas antes do procedimento, tá? Os antiplaquetários, como a clopidogrel, a gente vai avaliar risco e benefício para esse paciente, tá? AINES, eu também suspendo e os hipoglicemiantes orais eu suspendo no dia da cirurgia, o paciente não toma. E eu mantenho todos os outros, então, remédios psiquiátricos, broncodilatadores, a insulina, eu só preciso ajustar a dose, né? Antipertensivos, cardiotônicos, todos esses eu mantenho. Lembrar também da classificação de ASA, né? Da Sociedade Americana de Anestesiologia, que eles podem vir a cobrar também, mas geralmente eles gostam de pré-operatório, de medicação e de exame. No intraoperatório, o que é que a gente precisa lembrar? De antibiótico, profilaxia para prevenir e reduzir o risco de infecção de sítio cirúrgico, tá? Como que eu escolho a minha droga? Eu vou fazer um antibiótico tanto de acordo com a cirurgia que eu tô fazendo, como de acordo com a flora microbiana do local que eu tô operando, do meu hospital, tá? Quando que eu faço? De 30 a 60 minutos antes da incisão anestésica. E quando que eu repico? A cada 2 vezes a meia-vida da droga, eu repico, faço um repique. Eu faço uma dose de ataque cerca de 60 minutos antes da incisão do paciente, né, da incisão cirúrgica, e vou fazendo o repique a cada 2 vezes a meia-vida dessa droga, tá? E lembrar também do protocolo de cirurgia segura da OMS. Sign in, time out, sign out. Precisa lembrar desses 3 pontos. Mas o que o INEP mais gosta de cobrar é pós-operatório e principalmente causas de febre no pós-operatório. Por isso que aqui eu dei uma destrinchada um pouco maior para a gente dar uma olhada nas causas de febre no pós-operatório. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dividir de acordo com o tempo que essas febres ocorrem. Se as febres forem imediatas, ou seja, o paciente acabou a cirurgia e já está com febre, muito provavelmente ele já tinha alguma infecção pré-cirúrgica que a gente não soube, tá? A gente não sabia, ou uma infecção de vias aéreas superiores, algo assim, ou ele teve alguma reação adversa a algum medicamento, um pródromo de hipertermia maligna, ou até mesmo da resposta metabólica ao trauma cirúrgico, tá? Mas geralmente alguma infecção que ele já tinha. Precoce, até os 5 primeiros dias. A principal causa é atelectasia, tá? Lembrar sempre de fazer um exame físico completo, de pedir um raio-x para a gente excluir outras causas, mas é a principal causa e é a que o INEP mais gosta de cobrar. Lembrar também que a gente pode ter flebite, esse paciente pode ter uma pneumonia, pode ter uma infecção do trato urinário, mas geralmente a prova vai te cobrar uma atelectasia, tá? E por fim, as causas tardias, que são aquelas que vão de 5 a 30 dias, a mais comum é a infecção de sítio cirúrgico, tá? Ou eu posso ter também alguma outra infecção geral, seja uma complicação do procedimento, ou uma fístula, um abscesso, algo intracavitário, tá? Ou eu posso ter também complicações de ferida operatória, que eu coloquei um bônus aqui pra gente. É seroma e hematoma, sendo o seroma mais comum. Lembrando que o seroma é a coleção daquele líquido serohemático e hematoma de sangue. Elas são autolimitadas, tá? Na imensa maioria das vezes a gente só faz suporte e elas cessam sozinhas. Como que eu trato? Clinicamente, com compressão, cinta, elas acabam sendo reabsorvidas sozinhas, ou se precisar, se for uma coleção um pouco maior, ou se tiver algum sinal flogístico local, eu abro um pontinho e ela drena espontaneamente, certo? Falando agora de câncer coloretal, o que mais cai de câncer coloretal pra gente é principalmente indicação de rastreamento. E aqui pode cair tanto na nossa prova de cirurgia, quanto da prova do DARES, um rei da preventiva que vai falar com vocês depois para vocês darem uma revisada também preventiva, tá? O que é que a gente precisa lembrar? Se for uma população de baixo risco, a gente faz a partir dos 45 anos, tá? E como que a gente pode rastrear esse paciente para câncer coloretal? Preferencialmente colonoscopia, tá? A cada 10 anos, e aí
esse intervalo ele pode diminuir de acordo com o achado da colonoscopia. A gente pode fazer também o teste imunoquímico fecal para sangue oculto anualmente. E aí eu posso ter uma combinação de sigmoidoscopia a cada 10 anos, mais o teste, o TIF, né, anual, ou eu posso também fazer uma colonografia por tomo a cada 5 anos. Também tenho aqui essas outras opções, né, teste de DNA de fezes multitarefas, posso fazer também teste de sangue oculto nas fezes, e posso fazer também sigmoidoscopia sozinha, isoladamente, a cada 5 anos. Mas, geralmente, o que vão cobrar pra gente é a coluna a cada 10 anos e também o teste imunoquímico fecal para sangue oculto anual, certo? É o que mais cai. Lembrando que aqui a gente está falando de uma população de baixo risco. Por fim, vamos falar de HDA. Lembrando que HDA, o tratamento inicial para o paciente é tratar de acordo com a ABCDE. A gente fazer também todo o suporte inicial para esse paciente. Então, lembrar de fazer reposição volêmica, lembrar de fazer hemodderivado, principalmente se HB tiver menor que 7 para os pacientes cirróticos, ou se plaquetas abaixo de 50 mil, a gente precisa transfundir. Lembrar também que a gente precisa fazer droga vasoativa para esse paciente caso necessário. Então, aqui é manejo de choque normal. Conduta específica, aqui eu tenho uma dose de ataque de 80 mg de inibidor de bomba de próton, V de ataque, e aí eu faço 40 mg de 12 em 12 horas para manutenção desse paciente. Lembrar que a endoscopia eu vou fazer inicialmente nas 24 horas, né? Idealmente nas 12 a 24 horas iniciais, nas 24 horas iniciais, mas se a gente puder fazer antes das 12 horas é melhor para o nosso paciente. Mas o que é que a gente precisa lembrar? De antes de indicar a endoscopia, eu preciso estabilizar esse paciente. Senão, não adianta, ele não vai chegar para essa endoscopia, tá? E o que é que a gente precisa saber também? A gente precisa saber classificação de Forrest, tá? Que a Banco INEP cobra da gente também. Então, etiologia de úlcera, de doença ulcerosa sangrante é a mais comum, inclusive nos pacientes que têm varize, eles sangram mais comumente por úlcera, e eu preciso saber classificação de Forrest. Lembrar, Forrest 1A é sangramento ativo, arterial em jato. Sangue 1B é sangramento em babação, ou seja, um sangramento venoso, que fica porejando. Que eles são sinais de sangramento ativo, Forrest 1. Forrest 2 é sinal de sangramento recente, e aí eu posso ter no 2A o coto vascular visível, no 2B o coágulo aderido e no 2C o fundo de hematina, tá? E 3 eu não tenho sinal de sangramento, que aí é a base clara ou eu vou ter um pouco de fibrina nessa úlcera. Então, lembra que classificação de Forrest também é importante a gente dar uma olhadinha antes de fazer a prova. Vamos dar uma olhada nas questões? Primeira questão aqui desse bloco, eu tenho uma mulher de 47 anos que procurou atendimento por dor e abaulamento irredutível na região inguinal direita há 2 dias, associado a vômitos, distensão abdominal e parada da eliminação de gases. No exame físico, o abdômen estava distendido com cicatriz cirúrgica subcostal à direita, abaulamento abaixo do ligamento inguinal à direita, abaulamento abaixo do ligamento inguinal à direita irredutível, sem sinais flogísticos, ruídos idoaéreos diminuídos, hipertimpânico, dor à palpação superficial e profunda generalizada. Ou seja, eu tenho uma hérnia aqui, femoral, abaixo do ligamento inguinal, que está encarcerada, tá? Eu tenho uma descompressão brusca negativa, toque retal com fezes e ampola. E aí ele pergunta que o abdômen agudo obstrutivo é provavelmente pelo quê? Eu tenho uma mulher de 47 anos com abaulamento abaixo do ligamento inguinal, isso é uma hérnia femoral encarcerada, tá? Resposta letra A. Homem com 58 anos de idade foi atendido no ambulatório de um hospital secundário com sangramento hemúlco nas fezes e também alteração do hábito intestinal com aumento do número de evacuações a 5 meses. O exame físico geral não apresentava particularidade e o toque retal evidenciou tumoração na parede posterior do reto, aproximadamente 7 centímetros acima da borda anal. Com base nos dados apresentados, qual que é a alternativa correta sobre o exame necessário para definir a conduta a se seguir? O paciente ele tem lesão, aqui eu não estou falando de rastreio como a gente falou naquele slide. Eu tenho sintoma e eu tenho uma lesão, então eu preciso fazer uma ultrassom endoretal, não vai me mostrar nada aqui.
Ressonância nuclear magnética endorretal? Não. Enema baritado com duplo contraste? Também não. Eu preciso de biópsia para fechar esse diagnóstico. Então, colonoscopia com biópsia é a resposta da questão. Paciente submetido à laparotomia para realização de transplante hepático com 8 horas de procedimento. No primeiro dia pós-operatório, ou seja, uma febre precoce, ainda em ventilação mecânica, ele teve um pico febril de 38 graus. Considerando o quadro clínico, qual o exame complementar que a gente deve solicitar para investigar a etiologia? Qual é a principal causa de febre precoce aqui? A atelectasia. O que é que a gente precisa solicitar nesse caso? Uma radiografia de tórax. Ufa! Cansamos, né? Muita coisa, mas respira que, como diria a Lisa, tá quase acabando. A gente tá quase surtando, mas tá quase acabando. E pra gente finalizar, vamos lá pra temida prova discursiva. É mesmo tão ruim assim? A gente tá tentando ficar tranquilo, tentando não surtar, mas na verdade tá todo mundo um pouco desesperado com a prova discursiva. Mas não precisa, tá, gente? Por quê? Porque a prova discursiva do INEP, ela é sempre a mesma coisa. Então, as questões são casos clínicos, a prova de cirurgia, pelas outras eu não posso falar, porque eu não sei nem mais responder. Mas a prova de cirurgia é uma prova clássica de temas clássicos, cai muito trauma, cai um pouco de câncer e de rastreio de câncer, cai muita complicação pós-operatória também, tá? São temas clássicos, pense em responder alternativa por alternativa, tá? Ele sempre vai dizer, diga tantos diagnósticos diferenciais, e aí você vai direcionando mesmo nessas questões para poder acertar, tá? E marca bem as palavras-chave. Eu, particularmente, gosto muito de fazer prova grifando aqueles termos principais para eu não me perder. Então, vamos lá dar uma olhadinha nas questões? Aqui eu tenho um paciente de 20 anos, num acidente de trânsito, olha o trauma vindo aí, encaminhado a uma unidade hospitalar de pequeno porte, em prancha rígida, coberto com manta térmica e utilizando colar cervical. Foi vítima de colisão lateral esquerda do seu automóvel contra a lateral direita de outro veículo e ele não usava cinto de segurança. Ao exame físico, são observadas escoriações superficiais na região tóraco-abdominal anterior esquerda. O paciente apresenta-se consciente, Glasgow de 13, consegue verbalizar o próprio nome e nega sentir dores na região cervical. As pupilas estão isocóricas e fotorreagentes e ele mostra os seguintes sinais vitais para a gente. Eu tenho uma frequência cardíaca de 136 batimentos por minuto, uma respiratória de 38, uma saturação de 92 e uma PA sistólica abaixo de 90. Esse paciente está chocado, tá? E aí a banca pede pra gente, na letra A, correlacionar a anamnese e exame físico com cada um dos elementos que constituem o ABCDE do trauma, segundo a ATLS. Na letra B, citar as condutas tomadas em cada uma dessas letras. E na letra C, o diagnóstico principal e 2 diagnósticos diferenciais. Então vamos lá na letra A, letrinha por letrinha. Letra A, ele tem vias aéreas e coluna cervical, é o que a gente avalia, né? E como é que o paciente está? Ele está verbalizando o nome e ele não tem história de cervicalgia. Na letra B, ventilação ou respiração, ele satura 98% em ar ambiente, eu tenho frequência respiratória de 38 e eu não tenho aparelho respiratório com alguma anormalidade aqui, tá tudo normal. Letra C, aqui tá complicado, eu tenho uma frequência cardíaca de 136, uma PA de 80/60, o paciente está hipotenso, né? Ele tem turgência de jugular e ele tem hipofonese de bulhas ou também abafamento de bulhas. Já vamos pegando aqui para o diagnóstico. Letra D de dado, neurológico, consciente, Glasgow de 13, pupilas isofotorreagentes. E na letra E, eu tenho o paciente está coberto com manta térmica, né? Foi feita a prevenção de hipotermia e ele também tem escoriações na região tóraco-abdominal anterior à esquerda. Vamos ver também o local da pancada. Eu tenho aqui um paciente com escoriação na região tóraco-abdominal à esquerda, né, anterior. Eu tenho também um paciente com turgência de jugular, hipofonese de bulha e hipotensão, tríade de Beck aqui. O que é que esse paciente tem? Tá chocado. O que é que ele tem? Ele tem tamponamento cardíaco, mas a gente chega já lá, porque a letra B pergunta pra gente qual conduta que eu vou tomar de acordo com cada letra. Na letra A, eu deixo o paciente de prancha com colar cervical e depois da avaliação eu retiro, tá? Lembrando que a prancha, ela é só para extração, a gente mantém a prancha pelo mínimo de tempo possível, tá? Na letra B, eu vou ofertar o O2 suplementar para esse paciente sob máscara não reinalante. Na letra C, o que é que eu preciso fazer? O tratamento padrão, 2 acessos venosos periféricos de grosso calibre, vou fazer 1 litro de Ringer lactato aquecido e eu vou fazer festa Beler-Leito justamente para diagnosticar o tamponamento cardíaco desse paciente, tá? Letra D,
eu faço só o exame neurológico do paciente, não tenho mais nada para fazer. E na letra E, lembrar de manter a manta térmica do paciente, prevenir hipotermia e fazer aí o cuidado local dessas escoriações dele, tá? E na letra C, aí é que ela vem pedir o diagnóstico do paciente, 2 diagnósticos diferenciais. Lembrando, o paciente tem tríade de Beck, ele tem hipotensão, hipofonese de Bullies e turgência de jugular. O paciente tem um tamponamento cardíaco. E quais são os diagnósticos diferenciais? A gente pode botar qualquer um daqueles outros 5, tá? Principalmente aqui, um hemotórax maciço, pode pôr um pneumotórax hipertensivo, pode juntar os dois, fazer um hemopneumotórax, pode ser também uma contusão cardíaca. Então, a banco INEP, essas são todas as opções de resposta que o INEP forneceu como gabarito, né? Mas tudo relacionado. A gente pode colocar aqui aquelas outras lesões com risco iminente de morte, tá? Tá vendo que não é assim um bicho de 7 cabeças, a prova aberta do INEP? Vamos para mais uma? A gente tem aqui a dona Aurora, de 50 anos, branca, submetida a uma laparotomia em caráter de urgência por obstrução intestinal. No intraoperatório, o que é que encontraram? Uma lesão estenosante de descendente com dilatação do cólon a montante, sem sofrimento, e ausência de dilatação de delgado. O cirurgião suspeitou de neoplasia maligna de cólon e o diagnóstico foi confirmado posteriormente, tá? E aí, conversando com as 2 filhas dessa paciente, uma de 25 e a outra de 23 anos, o cirurgião explicou que, assumindo-se que ela seja o primeiro familiar portador de carcinoma de colo, ambas as filhas devem fazer o rastreio para a neoplasia. Tendo como referência esse caso, o que é que a banca pede para a gente? Na primeira opção, 4 fatores de risco para câncer cólon retal. E aí a gente tem vários. A gente tem sobrepeso, obesidade, a gente tem aquela dieta rica em processados, embutidos, em carne vermelha, bebida alcoólica, né, com uma quantidade superior a 30 gramas de etanol ao dia, tabagismo, a idade acima de 50 anos. Outras causas também, pólipos, história familiar positiva, histórias de doença inflamatória intestinal, história de síndrome de Lynch, né, que está associada, diabetes também, Peutz-Jeghers, então várias coisas que podem ser relacionadas, que aumentam a chance do paciente vir a desenvolver câncer de colo. Não necessariamente, vocês olharem aqui, todas essas opções que o INEP deu aqui como probabilidade de gabarito, nem todas elas a nossa paciente apresentava, tá? A paciente aqui da gente nem tinha muita coisa, né? A gente não tem nada, para falar a verdade. Ela não fala de tabagismo, não fala dos hábitos alimentares da paciente, então ele só está perguntando fator de risco para câncer coloretal, tá? E na letra B, ele pergunta justamente sobre o rastreamento para as filhas dela. Elas precisam fazer colonoscopia a cada 5 anos, perdão. A gente tem aqui um parente de primeiro grau. Não entra naqueles critérios de estadiamento, de rastreamento, perdão, de baixo risco. Aqui eu tenho um parente de primeiro grau com câncer coloretal. E aí o rastreamento dessas meninas tem que ser uma coluna a cada 5 anos, lembrando que se fez a primeira, se o resultado for normal, a gente faz a cada 5 anos. E quando que a gente vai começar? A gente vai começar com 40 anos ou com 10 anos mais jovem que o primeiro diagnóstico na família, que para elas, no caso, vai dar a mesma coisa, tá? Por fim, estamos chegando ao final. O que é que a gente precisa lembrar para essa prova? A gente precisa lembrar que no INEP vai cair urgência e emergência, vai cair bastante trauma, vai cair abdômen agudo inflamatório, hérnia, perioperatório, neoplasia coloretal, é o que mais cai. Principalmente trauma abdômen agudo e perioperatório com uma pinceladinha de hérnia, isso sempre cai, todo ano cai, tá? Assiste essa aula, respira, se tiver alguma coisa, volta, dá uma olhada, que tá uma revisão assim rápida, mas bem completinha para vocês, tá? Eu sei que o nervosismo tá batendo, mas em primeiro lugar eu já queria parabenizar vocês, porque o processo é um processo de comprometimento muito grande. Vocês estão estudando aqui, estão revisando aqui com a gente, não só quem já viu aqui com a gente, ou se você está vendo, não sei se muito antes da prova, se pouco antes da prova, mas você vem se dedicando no curso inteiro, né? Uma vida inteira de dedicação. E agora chegou a hora de vencer, chegou a hora de revalidar. E o que é importante a gente saber? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é essa frase aqui do Ayrton Senna, que
A gente precisa se comprometer com a vitória. E todos vocês estão comprometidos. Todos vocês que já estão aqui assistindo é porque se comprometeram a vencer. Se comprometeram com a revalidação do diploma de vocês. Então, no dia da prova, eu sei que a gente vai estar nervoso, né? Até porque ninguém chega para fazer essa prova muito tranquilo, mas a gente quer cabeça erguida, tá? Vocês já estão, assim, só na última etapa para vencer. A gente sabe que vocês são capazes, o quanto vocês se comprometeram. Então, é para chegar lá, ó, confiante, cabeça erguida, porque com toda certeza vocês vão arrasar. Então fica aqui a minha boa sorte, o meu desejo de boa prova para vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida, estão aí as minhas redes sociais, vocês podem entrar em contato nesse desespero pré-prova. E muito obrigada pela presença de vocês. Uma ótima prova e chama a gente para o churrasco da aprovação, porque eu tenho certeza que vocês vão passar. Tchau, tchau e até mais, gente!